Beleza, só para eu saber, a tela está sendo compartilhada, né? Ô, Daniel. Oi. Será que você não consegue abrir a apresentação, não? Só ficou um pouco maior aqui. Opa, peraí. Aí, obrigado. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Ótimo, beleza. Pessoal, nós vimos então, nas aulas anteriores, né, as questões de demanda, visto que demanda é toda a procura, né, toda a necessidade de consumo de bens ou serviços no mercado. E há uma relação direta entre demanda e preço. Agora nós vamos discutir oferta. Então eu começo com a pergunta para vocês. O que é oferta? Na lei do mercado, né, na economia, ou oferta é sinônimo do quê quando a gente fala em oferta na economia? Se demanda é sinônimo de consumidores, de um modo geral, né? O que é oferta? Eu acho que é o preço em relação ao estoque. Exatamente. Quando a gente fala de estoque, a gente está falando de qual categoria? Quem produz o estoque? Geralmente, quem oferta algo? Qual que é a categoria que gera oferta de produtos ou serviços? Isso é denominado do quê no mercado, de um modo geral? É quem vende, né? Isso é considerado o quê? Quem é? Quem vende são quem no mercado? Ou são os produtores daquele bem, ou talvez os governos, algumas entidades políticas. Exatamente. A gente fala que geralmente é o setor empresarial que faz a oferta. Geralmente, na lei do mercado, a gente fala que são as empresas, né? Mais um padrão etimológico aí, empresas, né? Então, quando a gente fala de oferta, a gente está falando de empresas. Lembrando que você pode ser uma empresa. Se você é um MEI, você é uma pessoa jurídica que está prestando um serviço ou um produto. Você é uma empresa, tá? Quando a gente fala de oferta, a gente está falando de empresa. O que a empresa faz? Ela disponibiliza produtos ou serviços no mercado. Então, o que é oferta? Como é que a gente pode definir a oferta? Se demanda é o conjunto de produtos ou serviços necessitados pelos consumidores ou procurados pelos consumidores, o que é oferta? Ter a quantidade do produto que está disponível. Exatamente. É a quantidade de produtos ou serviços que estão disponíveis ou que estão ofertados, para ficar redundante, né? Que estão disponíveis por quem? Pelas empresas no mercado, tá? Lembrando que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de um CNPJ, de alguém que produz algo. Então, por exemplo, o seu Zé da Quitanda, que produz alface, ele é um exemplo de empresa, porque ele está produzindo algo e ofertando algo no mercado, beleza? Ainda que esse valor seja simbólico, ainda que seja só para o vizinho dele, ele está ofertando algo no mercado. Então, toda vez que a gente fala de oferta, a gente está associando o quê? Aquelas pessoas, aquelas instituições que produzem algo e que ofertam no mercado. Isso pode ser um serviço, tá certo? Pois bem, então esse é um exemplo da oferta, que é exatamente o contrário da demanda, né? É aquele que oferta algo no mercado. Mas também é afetado pelo preço. A oferta, ela é afetada pelo preço. Por isso que quando eu falo empresários, é interessante para a gente pensar essa dinâmica, pensando a partir da cabeça de um empresário, tá? Vamos analisar o seguinte cenário. Suponhamos que vocês aqui vendam produtos agroecológicos, orgânicos. Seja diretamente, seja alguém que produz uma cenoura orgânica, certificada e tudo mais, ou seja quem tem um estabelecimento comercial e resolva, por exemplo, vender um cafezinho orgânico, né? Vocês são os empresários, vocês estão vendendo um produto ou um serviço, seja ele natura, seja ele industrializado, tá? O que acontece na cabeça de vocês, tá? O que acontece na cabeça de vocês quando vocês veem, né, que, por exemplo, há um aumento do preço desse produto que vocês estão vendendo no mercado? O que aconteceu no mercado?
o preço do cafezinho que você produz aumentou. O preço aumentou, tá? O que acontece com vocês se o preço aumentou no mercado? Você é um empresário. Qual que é a relação que você tem com isso? Opa, o preço aumentou. Eu vendo isso, o que eu vou fazer? Aumentar o meu preço. Ou a gente vende isso, ou a gente vende menos, né? Porque o preço ele vai estar mais caro. Considerando que você vende, tá? O preço aumentou. Olha, a partir de agora, se eu quiser vender o meu cafezinho, eu consigo passar a vender ele, por exemplo, o cafezinho orgânico que eu vendia ali a R$3, eu consigo vender a R$4,50. Se você consegue vender a R$4,50, você vai reajustar o teu preço no mercado. Primeira coisa. Mas ao mesmo tempo, o que você pode fazer? Você tem um aumento do preço do mercado e você reajusta, por exemplo, a R$4 e as pessoas continuam comprando. Você, enquanto empresário, o que você pensa? Opa, o preço aumentou, o que eu posso fazer? Vou produzir mais. Eu vou produzir mais. Esse é um exemplo simples. Eu vou produzir mais, tá? Ou então eu vou queimar todo o meu estoque aqui. Mas geralmente o pensamento do empresário é: se o preço aumentou, o que eu vou fazer? Eu vou produzir mais. Vamos pegar exemplos práticos. O produtor de arroz em 2020, de um modo geral, tá? Não estou dizendo que todos pensam assim. Quando ele vê que o preço do arroz saiu, sei lá, de 10, 12 reais para 30 reais, qual que é a mentalidade do produtor de arroz? O que pensou o produtor de arroz? Ele reajusta. Pode falar, perdão. O arroz está vendendo muito, eu vou produzir mais para na próxima safra vender mais ainda. Tá caro, tá dando lucro. Exatamente. Esse é o pensamento de um modo geral daquele que produz. Agora, vamos colocar um outro ator em jogo. Aquele que não produz, mas que quer entrar no mercado. O preço do óleo de soja sendo vendido a R$10 no mercado. Ou o preço do arroba do gado batendo quase R$300. O que ele pensa muitas vezes? Aquele que quer entrar no mercado. Quer entrar no mercado não é para comprar, é para produzir e vender. Ele quer virar empresário. O que ele pensa? Ele vai querer plantar, né? Se está dando para um, para ele também vai dar certo. Exatamente. De um modo geral, ele pensa assim. Então, o que acontece quando o preço aumenta? Geralmente, há uma tendência no mercado daqueles que produzem, daqueles empresários que produzirem mais, e há uma tendência no mercado também daqueles que não produzem se sentirem interessados em produzir um produto. Então, geralmente, quando o preço de um produto está alto no mercado, o comportamento do empresário é o quê? Produzir mais para vender mais, para fazer mais dinheiro. Esse é um fenômeno clássico da oferta. Se o preço está alto de um produto ou um serviço, qual que é a tendência? As pessoas comecem a ofertar mais esse tipo de produto. Vamos pegar um último exemplo que ilustra isso na prestação de serviços. Por exemplo, qual que é o custo de um curso de medicina em Sete Lagoas, Universidade de Serviços? Por exemplo, qual que é o custo de um curso de medicina em Sete Lagoas, naquela universidade que abriu aqui há uns 4 anos atrás, Atenas? Em média, qual que é a mensalidade da faculdade lá? Lá ou aqui, porque eu estou em Sete Lagoas, né? Alguns de vocês talvez não estejam. Calbino, eu chuto que sejam uns 4 pau. Quanto? Uns 4 pau. Uns 4 mil. Tá. Quem dá menos, quem dá mais? Leilão tá aberto. Eu acho que deve beirar uns 10, com material, com tudo. Tá. Beleza. Ô, Christoph, você errou só 100%, cara, na estimativa do mercado. Pra você ter uma noção, há uns anos atrás, estava mais ou menos uns 7 e pouco, 8 mil reais. Há uns anos atrás. Podem me corrigir se eu estiver errado, né? Há uns 7 e poucos. E aí, alguém comentou aí, que eu não estou vendo pelo chat quem falou, né? Mas se você considerar o custo de moradia, de material, tranquilamente pode beirar e tranquilamente uns 10 conto. Tá? Fácil por mês. Aí eu pergunto para vocês, né? Por que alguém está disposto a pagar 10 mil reais para fazer uma faculdade de medicina que dura pelo menos 6 anos, né? Por que
o preço de uma consulta de um médico, a oferta da medicina no Brasil é atrativa, né? Ou seja, olha, o médico cobra ali 200, 300 reais por consulta, numa consulta particular, e dependendo da especialidade e tudo mais. Então, o que nós estamos dizendo? Como é um curso que a prestação de serviços da medicina tem uma oferta, tem um preço alto no mercado, qual que é a tendência? Que novas pessoas queiram entrar nesse mercado para prestar serviços. Tá? Então, o preço da oferta é alto, logo nós temos pessoas querendo entrar. Não é por menos que o curso de medicina, não é de hoje, né? Desde sempre no Brasil, foi um dos cursos mais procurados nas universidades públicas nos vestibulares. Obviamente que isso está diminuindo. O preço médio que o médico ganha hoje está diminuindo, porque nós estamos tendo um fenômeno do aumento do número de médicos no mercado. Consequentemente, a gente vai ver ali na curva de oferta e demanda depois que o preço médio está caindo, né? Então, o que um médico ganhava na década de 80, 90, não é mais o que o médico ganha hoje, na média, tá certo? Então, esse é um exemplo para ilustrar o que acontece quando um preço de um produto ou um serviço ele está alto. Vamos inverter. O que está acontecendo com a procura pelas engenharias no Brasil, né? Elas estão aumentando, por quê? Elas estão aumentando porque nós estamos saindo de uma realidade de uma população com baixo nível de instrução e que pessoas que não tinham acesso à educação estão tendo. Mas parte da classe média que tinha acesso à educação antes está observando o quê? Que a média salarial das engenharias está diminuindo. Então, para determinadas classes, fazer um curso de engenharia não é tão atrativo como era antigamente, porque a oferta desse serviço está com preço baixo. Então, quando a oferta está com preço baixo, as pessoas que querem entrar no mercado, virarem empresárias, começam a ficar o quê? Desestimuladas por questões de preço. Tá? Voltando ao exemplo dos orgânicos aqui. O fato de nós termos uma oferta alta, ou melhor, o fato de nós termos os preços dos orgânicos altos, isso torna-se o quê? Um atrativo para que empresários entrem no mercado e ofertem produtos e serviços. Então, essa é uma relação inversamente proporcional com relação à curva da demanda. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha a curva da oferta. Ela é inversamente proporcional à curva da demanda. A curva da demanda ela é decrescente. A curva da oferta ela é crescente. Por quê? Toda vez que a gente tem um preço muito alto de um produto, vamos pegar o óleo de soja, que está literalmente R$10. Qual que é a tendência da oferta de produtos e serviços? A tendência é que aumente a oferta de produtos e serviços. Por quê? Porque novos empresários vão querer entrar no mercado e, ao mesmo tempo, aqueles empresários que já estão no mercado vão querer produzir mais, porque R$10 está jogando o quê? Um produto atrativo no mercado, tá? Mas a gente sabe que quando entram muitos empresários no mercado ou quando muitos empresários começam a produzir um determinado produto ou um serviço, o que acontece com esse produto ou serviço, muitas vezes? Que é o tema da próxima aula, né? Que é o chamado ponto de equilíbrio. O que acontece quando a gente começa a ter muito produto no mercado? Bom, com o aumento preço da cai, oferta e tipo, isso mesmo, o preço cai. O preço vai cair porque nós vamos ter o quê? Muita oferta de um produto no mercado e menos pessoas disponíveis a comprar. Logo, o preço desse produto vai cair. E isso vai impactar na curva de demanda que nós vimos na aula anterior. Mais uma vez, o conceito da lei da oferta e demanda se comprovando aí por essa questão do equilíbrio do mercado, certo? Então, esse é um exemplo que ilustra
o efeito da oferta sobre a demanda, né? Mas como nós estamos tratando só da oferta agora, nesse momento, a gente observa que toda vez que o preço de um produto ele aumenta, a tendência do empresariado é ofertar mais produtos ou serviços no mercado. E toda vez que o preço de um produto ele diminui, qual que é a tendência? Que tenhamos menos empresários querendo produzir ou ofertar um produto no mercado. Vou pegar alguns exemplos, mais uma vez, que são muito corriqueiros, principalmente para quem está na agronomia, né? Olha essa matéria, que fato interessante. Após subir 300% o preço do tomate, o tomate agora está dando prejuízo para os produtores. Por quê? Lendo só essa matéria, por que está acontecendo isso? Possivelmente. Todo mundo plantou, sobrou tomate, o preço abaixou e... Exatamente. O que aconteceu? Quando o preço subiu, o número de empresários entrou no mercado, ou aqueles que produziam aumentaram a safra, só que chegou no momento em que o número de empresários no mercado ofertando produtos e serviços ultrapassou a demanda. E aí começaram a ficar com produtos e serviços no estoques ou perder. E o preço caiu e esses empresários que entraram achando que iria fazer dinheiro ou que aumentaram a produção começaram a ter prejuízos. Esse é um fenômeno tipicamente corriqueiro no mercado de agronomia e alimentos também, floresta não muda. Esse é um fenômeno comum e que a gente tem sempre quebras em quem está entrando no mercado ou quem aumenta a produção porque acompanha uma safra anterior, tá? Aí a matéria mostra isso, ó. Vou pegar um exemplo aqui interessante, né? Uma entrevista com um produtor. O produtor dizendo, é muito difícil de prever o que acontece, né? O produtor tem períodos que ganha muito, né? E outros períodos que a venda não supera o custo de produção, né? Que estuda mudar de ramo, o produtor que se ferrou por causa disso. Ele diz que atualmente uma caixa de tomate de 20 quilos é vendida a R$12, enquanto o seu custo de produção é de R$21, ou seja, o cara está fechando quase que no dobro no negativo, né? Estou tendo muito prejuízo. No começo do ano, a caixa chegava a ser vendida a R$100 e agora não chega a 15. O que aconteceu com esse produtor? Começo do ano, a caixa do tomate sendo vendida a R$100. Preço do tomate no mercado, R$100. A oferta batendo R$100. O que esse empresário pensou? Opa, se eu produzir o tomate a R$21, né, eu vou ter um lucro aí de R$80. Só que aí ele começou a produzir o tomate, os outros empresários aumentaram a produção do tomate, o preço do tomate, da oferta do tomate, saiu de R$100 para 12 e ele quebrou. Coisa que ocorre a todo momento no mercado, principalmente no mercado da agricultura de produtos convencionais aí, né? A gente tem essa curva de oferta atraindo empresários quando o preço está muito alto, porém, o que esse cara falou? Agora eu vou mudar de ramo. E quando o preço está a R$12, que é o exemplo aqui, quando o preço está muito baixo, o que nós temos? Os empresários saindo do mercado porque o mercado não está mais atrativo. Beleza? A questão da lei da oferta? Está bem claro, bem didático aí? Essa curva? Sim, Calbeiro, tá tudo certo. Tudo certo, Calbeiro. Beleza, né? Tá, vocês estão vendo que ela é inversamente proporcional à curva de demanda. Tá, pois bem, nós vimos então que o preço é uma variável que interfere na oferta, né? Que vai interferir no comportamento do empresário. Porque o preço alto faz com que os empresários fiquem estimulados, o preço alto de um produto ou um serviço faz com que os empresários fiquem estimulados a produzir mais e ou que novos empresários entrem no mercado. O contrário também é verdadeiro. Um preço muito baixo faz com que os empresários produzam menos, porque o preço não está atrativo para eles, ou muitos empresários não entrem no mercado, porque eu vou vender um preço do tomate a caixa R$12, eu não quero mexer com esse setor. Então o preço é uma variável que interfere na oferta. Mas
O que mais interfere na oferta? Quais são as outras variáveis que interferem na curva da oferta aqui que nós estamos vendo? Ô, Daniel. Oi. Então, queria saber, assim, tem uma dica. Por exemplo, se eu sou produtor de tomate, esse ano o preço do tomate vai bem, mas ano que vem ele vai mal. Eu mantenho, sabendo que ano que vem, por esse ano ter sido mal, ano que vem menos pessoas vão plantar e eu vou vender mais caro, ou eu paro de plantar? Essa é uma pergunta fundamental. Essa é uma pergunta de planejamento, né? E aí que entra um ponto interessante. Nada mais é do que uma aposta. Porque você pode apostar o seguinte, olha, o preço do tomate está alto esse ano, eu estou produzindo, estou rachando de ganhar dinheiro, mas eu sei que na próxima safra, o que vai acontecer? Vão entrar novos aventureiros no mercado, e esses novos aventureiros vão aumentar o preço do tomate, e se eu continuar com a demanda que eu estou, e se eu continuar com a quantidade de produtos que eu estou produzindo, eu vou quebrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a produção, porque eu vou esperar essa turma que está entrando aumentar a produção, ter um excesso de produção, quebrar, e na próxima safra eu produzo. Essa é uma análise. Tem produtor que pensa dessa forma. Só que o grande problema da agricultura é que tem uma variável que vocês não controlam, que é o clima. E aí imagina o seguinte, imagina se você pensa dessa forma, sai do mercado esse ano, só que o ano que vem, você poderia estar no mercado, mas você saiu. É um período de muita chuva, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é um grande concorrente de você aqui. Chove muito lá, mas não chove aqui. O que acontece com o excesso de chuva para a produção do tomate, por exemplo? Devasta a produção deles. E se você tivesse no mercado aqui, você ficaria podre de rico porque não afetou você aqui, afetou ele lá. Agora imagina o contrário. Se você faz essa análise, você resolve não produzir esse ano, entra o ano que vem, só que a chuva afeta você aqui. Quem quebrou foi você. Então, a grande dificuldade do mercado da agricultura é a previsão de um cenário que você lida com fatores externos, que são os fatores climáticos. Esse é o perigo. Eu venho de uma região... você fez a pergunta que eu não estou vendo. Quem que perguntou? Davi. Ô, Davi, você perguntou... Eu venho de uma região do sul de Minas em que eu conto isso sempre nas disciplinas de economia. Talvez vai ficar até redundante, vou contar isso mais para frente de novo, né? Eu venho de uma região, historicamente, eu tinha amigos de infância que eram um dos caras mais ricos da cidade no outro ano o cara estava estudando no colégio público da cidade. Era um cara que o pai tinha helicóptero, no outro ano o pai tinha vendido tudo, o cara estava de carro velho. Por quê? Na minha região, havia uma cultura da produção da batata, que agora está sendo substituída pelo azeite, né? Era uma produção da batata. Então, assim, na minha região, acontecia exatamente isso, esse fenômeno que você está perguntando. Tinha safras que os meus amigos ficaram milionários, literalmente, e outras que perdiam tudo, por fatores climáticos, por fatores de oferta e demanda. E os caras não conseguiam prever o mercado, era uma coisa impressionante. Não conseguia prever, porque tem esses fatores sazonais. Mas você fez uma leitura correta. Qual que é a tendência do mercado quando a gente tem um super aumento do preço? A tendência do mercado é, se entrar muitos empresários ofertando, o que vai acontecer? O preço vai cair. E se eu for esse aventureiro que estou entrando, eu posso ganhar no começo ou eu posso entrar no final da curva. Se eu entro no final da curva, eu me ferrei completamente. Então, é esse o exemplo, Davi, que é sempre um dilema. Quando que eu vou construir? Quando que eu vou tirar o dinheiro do mercado de ações? Quando que eu entro? É sempre esse o dilema. Entendeu? Que é uma aposta. Por isso que é um mercado de risco. É sempre uma aposta. Então você tem que tentar prever essas questões e tem a variável da sorte também, logicamente, né? Então, por exemplo, a mesma analogia que você está fazendo, a gente pode fazer no mercado de ações. O que aconteceu com as ações de grande parte das empresas em março de 2020? Elas despencaram. O que aconteceu com grande parte dos empresários que viram esse fenômeno? Se eles estimaram isso e retiraram o dinheiro antes, o que eles fizeram depois de março de 2020, com as ações lá embaixo? Começaram a comprar ações. O que aconteceu com as ações agora no final do ano? Bateram o valor anterior ao preço de mercado do carnaval.
Então, quem comprou ação no começo de março de 2020 e não perdeu porque tirou antes, rachou de ganhar dinheiro. Agora, a questão é, quem fez isso previu 2 cenários. O primeiro cenário, que as ações iriam despencar pós-carnaval no Brasil por causa do Covid. E segundo, quando despencou, que já estava no buraco. Agora eu vou comprar no buraco. Então, é esse o fenômeno bastante interessante no mercado de ações, que está relacionado também com a agricultura. Né? Qual que é o momento que eu vou entrar, qual que é o momento que eu vou sair? É sempre uma aposta. E o problema da agricultura, volto a dizer, é que tem a questão climática. Né? Então, por exemplo, vocês devem estar observando agora que tem muitas pessoas querendo produzir gado. Só que o que está acontecendo? Que aí é uma segunda variável que influencia na oferta. O preço do gado, o preço da carne bovina está altíssimo, correto? Então está atrativo para as pessoas entrarem no mercado e produzir e vender. Só que tem um fenômeno que é um inibidor a isso. O preço da carne bovina está altíssimo, mas como é que está o preço do gado magro ou do bezerro? Hoje no mercado, em comparação com antes. Faz a pergunta, por favor, de novo, Daniel. Deu uma cortada aqui. Tá, como é que está o preço? As pessoas estão interessadas muitas vezes em entrar no mercado de produção do gado, porque o preço do gado gordo, né, tá alto, né? Mas como é que está o preço do bezerro hoje ou do gado magro hoje? Para quem está querendo entrar no mercado? Tá baixo ou tá alto? Eu acredito que esteja alto. Tá alto. Então tem esse fenômeno. Então quem está entrando no mercado hoje ainda está correndo o risco de pegar um custo de produção alto, porque está pegando um bezerro ou um gado magro com preço alto. Então essa é uma aposta. Quem entra no mercado hoje vai ter que considerar o seguinte: será que o preço da carne vai continuar dessa forma? Será que ele vai aumentar? E se ele diminuir? Então quem entrar no mercado hoje, por exemplo, comprando bezerro, e o preço nesse ano de 2001 diminuir, essa pessoa pode quebrar, que é o que acontece muitas vezes, entendeu? Então, esse é o dilema da aposta, né? Quando a gente está tratando da oferta. Lembrando que nós estamos falando o quê? Do preço de um produto ou um serviço. Mas nós temos outras variáveis. O que mais altera na oferta que faz com que o empresário fique estimulado a produzir ou que pare de produzir? Ou diminua a produção? O que mais interfere na oferta? Além do preço de um produto ou um serviço, né? A procura? Sim, a procura e a questão da demanda, né, que vai afetar a curva do preço, com certeza, item fundamental, e que isso está dentro do preço, correto? A gente vai ver na próxima aula, mas isso entra na relação do preço, procura, preço, correto? O que mais? Essa é uma das variáveis chaves, com certeza. Mas o que mais interfere num preço, ou melhor, o que mais interfere na oferta de um produto ou um serviço? Ou seja, quando a gente fala oferta, né, que faz com que os produtores queiram produzir mais ou prestar mais um determinado serviço. A demanda desse produto ou do serviço? A demanda, Christoph, que na verdade nada mais é do que a procura, está relacionada com o preço, correto? Está aqui dentro. É a dimensão fundamental, com certeza. Toda vez que a demanda aumenta, o que acontece com o preço? O preço aumenta, o preço aumentando, e isso vai fazer com que os empresários fiquem mais estimulados a produzir e novos empresários vão entrar no mercado. Sem dúvidas, essa é uma variável chave. Além disso, o que mais? Quais outras variáveis que podem interferir na oferta? O que vocês acham que pode interferir na oferta? E que pode estimular ou desestimular os empresários a produzirem. Pegar as matérias da mídia, né? O que o empresário fala do Brasil muitas vezes? Isso está relacionado com a oferta, né? Pegar o caso da Ford recentemente.
O que o setor empresarial fala muitas vezes quando a Ford fala, olha, eu vou parar de ofertar produtos? Por quê? O caso da Ford, o que o setor falou? Por que a Ford saiu do Brasil e de alguns outros países do mundo? Falou que eles não estavam fazendo grana, né? Não estavam fazendo grana, com certeza. E por Tava quê? perdendo para a concorrência. Estava perdendo para a concorrência. Então, e o que mais? Imposto Não alto dá- para produzir. Não tinha perspectiva de mercado? Não tinha perspectiva de mercado, imposto alto, perdendo para a concorrência, vou sair fora, tá? O que vocês estão falando aqui? Variáveis que interferem na oferta. Vamos analisar uma delas aqui. Vocês falaram duas, pelo menos, tá? Custo de produção. O que o pessoal da Ford falou? Olha, o Brasil está com um custo de produção muito alto. Manter uma planta da Ford no Brasil, que está aqui desde 1912, 13, se eu não me engano, né? Que está desde a década de 20 no Brasil, agora não está interessante mais. Por quê? Porque o custo de produção está muito alto. Produzir um carro no Brasil está alto. Por causa dos impostos, porque o governo não está permitindo ou oferecendo incentivos fiscais. O meu custo de produção está alto. Se o meu custo de produção está alto, eu estou ganhando pouco. Esse preço do meu produto que está sendo vendido no mercado não está interessante para mim. Eu não estou conseguindo vender o preço que eu queria, por exemplo. Então não está legal. Tá? Então o que nós temos aqui? Uma variável chave que interfere na oferta. Custo de produção. Tá? E o que é o custo de produção? Custo de produção, ele envolve desde impostos, que são os incentivos fiscais, né, de um determinado governo, às questões o quê? Da matéria-prima de um produto, às questões da remuneração do setor dos funcionários. Tá? Então nós temos os custos de produção basicamente sobre essas variáveis. Né? Vamos pegar o caso, por exemplo, volto a dizer o caso do gado. Como é que está a matéria-prima do gado hoje? Está baixa ou está alta? A matéria-prima para produzir a carne bovina hoje. Está alta. Está alta, por dois fatores. Primeiro, a gente está tendo um custo do aumento da arroba, do bezerro, e um segundo fator que está aumentando o custo do gado. O que está aumentando o custo do gado? O aumento do custo da ração, né? Exatamente, o aumento do custo da ração, porque o farelo do milho e soja está tendo aumento de preços recordes, logo, alimentar um gado está ficando caro. Exatamente. Então, o que nós temos? Custo do fator de produção alto. Isso, muitas vezes, é um inibidor da oferta. Muitos empresários vão ter dificuldades de entrar no mercado e ofertar novos produtos. Então, o custo de produção é uma variável que interfere na oferta. Beleza? Uma outra variável, salários. O que o empresariado muitas vezes reclama do Brasil? As questões que tem que pagar para o trabalhador fundo de garantia, um monte de coisinha que tem que pagar além do salário. Exatamente. O que o empresariado fala? Que o custo da mão de obra no Brasil é muito alta. Logo, não é atrativo manter empresas no Brasil porque um funcionário é muito alto. Esse é um discurso forte do setor empresarial, né? E isso gera o quê? Um aumento do custo da produção, e o aumento do custo da produção inibe os empresários de ofertar produtos ou serviços no mercado. Logo, se a gente tem menos produtos ofertados no mercado, o que nós temos? Mais produtos disponíveis para os consumidores ou menos produtos disponíveis para os consumidores? Menos produto. Se nós temos menos produtos, se nós temos menos produtos disponíveis para o consumidor, ainda não é o tema da aula, mas cruzando, o que acontece com o preço de um produto ou um serviço? Aumenta. Aumenta. E aí o que acontece com o consumidor? Ele consome menos e ele fica mais pobre. Ele tem um hábito de consumo mais pobre. Ao mesmo tempo,
Quando a gente tem um custo de produção alto, a gente tem uma oferta baixa. Se a gente tem uma oferta baixa, a gente tem menos pessoas consumindo e menos oferta no mercado. O que acontece com a oferta de emprego? Ou melhor, o que acontece com o emprego no setor industrial ou da agricultura? Se a gente está produzindo menos. A empresa vai contratar mais funcionários ou vai contratar menos funcionários? Menos. Menos. Se a gente está contratando menos funcionários, o que nós temos muitas vezes no mercado? Desemprego. Por isso que numa visão liberal, o estímulo da economia tem que estar voltado muitas vezes para a oferta. E aí o que um bom liberal vai dizer muitas vezes? Olha, a gente precisa, para ter uma oferta alta, e logo uma oferta alta envolve produtos mais baratos, e produtos mais baratos envolve maior demanda, e maior demanda envolve mais produção, que envolve mais emprego, e que envolve mais renda, e que envolve mais consumo. Para tal, a gente precisa ter o quê? Um custo de produção baixo. Se o governo não facilitar o custo de produção, o empresariado brasileiro não consegue produzir, não consegue contratar, não consegue gerar produtos baratos e o Estado não consegue aumento de receita porque não consegue tributar. Logo, numa visão liberal, o que a gente precisa? Custos de produção baixo. A gente precisa de um governo que facilite o quê? Os custos de produção para tornar a oferta mais atrativa. Clássico discurso liberal. Extremamente lógico, correto? O raciocínio é lógico, correto ou não? Ele é correto de uma maneira geral, mas acredito que tem algumas especificidades que aí quebra isso aí. Aí vai entrar a questão até onde o Estado deve ou não intervir nessa questão, né? Mas o discurso é esse é o discurso lógico. Tá vendo a importância do estímulo na oferta, do estímulo no empresariado, né? O empresariado é a chave dessa discussão. Agora, um social-democrata, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer não, sobre hipótese alguma. O estímulo não deve estar voltado na oferta. O estímulo deve estar voltado onde? Na demanda. É o consumidor que deve ditar a oferta, não é o empresariado que deve ditar a demanda. Então a gente não tem que ficar preocupado com os estímulos voltados única e exclusivamente para a oferta e para a produção. Não, a gente tem que estar voltado onde? Para a demanda. Por isso que a gente tem que incentivar a demanda a consumir. E para incentivar a demanda a consumir, a gente tem que fazer programas sociais, projetos de geração de emprego, para que a demanda aumente, e isso aumente o quê? O preço de um produto, e aumentando o preço de um produto, nós teremos novos empresários entrando no mercado, novos empresários entrando e produzindo, contratem mais. Veja bem, são duas visões diferentes sobre aonde deve se estimular o mercado, se o incentivo deve estar voltado para a oferta ou para a demanda. Essa é a grande disputa, muitas vezes, entre uma visão liberal e uma visão social-democrata. Aonde a gente vai estimular? Na oferta ou na demanda? Aonde que o governo vai trazer incentivos? Para a demanda, por meio de programas sociais, redistribuição de renda, ou na oferta, por meio da redução de custos de produção? Essa é uma disputa que, se vocês entrarem agora no Valor Econômico, na editorial do Globo, UOL, Terra, o site que vocês encontrarem da grande mídia que está tratando de economia, vocês vão ver essa disputa. Essa é uma disputa entre perspectivas políticas sobre estímulos econômicos. Tá? Nós temos uma outra variável que interfere nas questões da oferta, que vocês comentaram muito bem, que é a questão, eu vou deixar a tecnologia por último, tá? Que é a questão da concorrência. Vocês comentaram aí. O que a Ford falou, né? E além de tudo, tem a questão da concorrência, de novas empresas que entraram no setor automobilístico. A concorrência é uma variável que interfere no quê? Na oferta, né? Porque se a gente tem muitos empresários entrando no mercado, nós temos o quê?
mais oferta de produtos no mercado. Se nós temos poucos empresários no mercado, o que nós temos? Baixa oferta de produtos no mercado. Então, a concorrência, ela é uma variável que interfere na oferta de produtos ou serviços. E, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. Isso vai interferir, claro, no preço de um produto ou um serviço. Vocês optam por ir de Sete Lagoas para Belo Horizonte. Tá? Fazendo esse trajeto pela 040, vocês vão parar um pedágio ali. Quais opções que vocês têm de não pagar o pedágio? Furar o pedágio. Furar o pedágio. Tá? Se você está fazendo isso, vocês estão cometendo o quê? Um crime. Um crime. Considerando que vocês vão pela 040. Né? Vocês podem furar o pedágio, mas isso não é correto. Né? Vocês não têm opção. Ou vocês cometem um crime, ou vocês seguem a regra e pagam. Existe concorrência nesse caso? Não. Não. É claro que a empresa concessionária vai dizer que existe. Claro que existe. Eu submeti para poder estabelecer a manutenção dessa via com outras empresas, ofertei o melhor serviço a um preço mais baixo, né? Mais baixo, né? E é claro que estou fazendo aqui a manutenção. Mas não tem concorrência nesse caso de processo. Vocês vão pagar o preço único, né? Quer queira, quer não. Só se vocês quiserem dar a volta e passar pela MG 424 e atravessar Belo Horizonte. É uma outra opção, né? Por enquanto, até colocar um pedágio ali. Mas não há concorrência nesse setor. A oferta, ela está sendo alterada? Tem alguma alteração na oferta nesse cenário que não tem concorrência? A gente está vendo o aumento de oferta de produtos ou serviços de pedágio? Não, a oferta é a mesma. Né? A oferta é a mesma. A oferta é a mesma. O que nós estamos dizendo? Num contexto em que não tem concorrência, o que acontece com a oferta? Ela não se altera. E isso, por um lado, é muito prejudicial, porque se você não tem concorrente, você tem apenas uma empresa ou algumas empresas ofertando um produto ou um serviço, o consumidor ele não tem opção de escolher outras empresas e ele vai pagar o preço que for do mercado. E esse é um aspecto problemático da ausência de concorrência. Quando você não tem concorrência, você não escolhe, o consumidor não escolhe. Logo, a empresa que está ofertando, ela não está sofrendo concorrência das outras, ela que vai determinar o número de produtos ou serviços que são ofertados no mercado. E o preço, logicamente. Né? Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês vão viajar, por exemplo, de avião. Quantas empresas aéreas vocês têm disponíveis para viajar hoje no Brasil? São 3, né? Umas 3, 4. A concorrência entre elas é grande? Não. Não, os preços são quase iguais, ou eu estou enganado? Calbino, mas isso aí é um fenômeno que você pode dar o exemplo que você quiser, porque no Brasil a gente vê isso com quase tudo, né? Aí poucas empresas que controlam o mercado inteiro. Aí entramos no ponto fundamental. Se a gente vê isso no mercado inteiro, então me explique como é que vai funcionar essa lei da oferta-demanda livremente. Como é que a demanda vai interferir na oferta? Acho que não interfere, não. Muito pouco. Então, se interfere muito pouco, essa livre lei da oferta e demanda não procede no mercado. Concordo. E aí você cai numa crítica estrutural ao sistema. Por isso que alguns candidatos, e veja bem, isso não é uma teoria da conspiração. Alguns candidatos de bandeira liberais ao extremo que acham que o Estado não deve intervir na economia, por exemplo, o próprio Paulo Guedes ou o Partido Novo, eles sabem disso. Não é por menos que alguns deles defendem, olha, a gente tem que acabar com alguns monopólios. Agora a pergunta é, o que eles estão fazendo para acabar com os monopólios? Nada, né? Ou muito pouco. Pelo menos, se eles estão fazendo, a gente não está vendo resultados substanciais. O setor de banco, que é um dos setores que tem sido uma das bandeiras aí, está sendo, estamos propondo agora o que essas próprias tarifas do Pix,
essas alternativas aí de internet banking, bancos online. Mas se a gente observar, no Brasil, por exemplo, a gente tem 5 bancos que detêm o quê? 90% da fatia de mercado. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, assim, o nosso mercado, e o mercado mundial de uma certa forma, ele é um mercado que caminha para o monopólio. Vou pegar um exemplo simples, que a gente até comentou na aula passada, exemplo do futebol. O que está acontecendo com o futebol hoje? Quais são os 2 times que estão com chances de ganhar todos os títulos? E que estão ganhando todos os títulos desses últimos 2, 3 anos? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O que esses 2 times têm em comum? Dinheiro. Os 2 maiores orçamentos do mercado. Ponto. Dinheiro igual resultado. Vamos pegar o caso do Bayern ontem, que ganhou o 6º título dele no ano. O Bayern ganhou todos os títulos disputados pelo Bayern em 2020. É o maior orçamento da Alemanha. O Bayern, o poder aquisitivo do Bayern é tão grande que se ele quiser, ele compra o Bayern, ele compra o Borussia Dortmund e acaba com o futebol alemão. Só que o Bayern não faz isso. O que o Bayern faz? Ele empresta dinheiro para o Borussia Dortmund. Porque não tem graça. Não tem graça, não tem campeonato alemão. Né? Então, assim, são exemplos que a gente observa o que monopólio de mercado. O futebol brasileiro, ele demorou para chegar nesse nível, mas chegou. O que nós temos hoje? Nós temos aí um Botafogo rebaixado, um Vasco que está para cair, um Fluminense que, com um milagre, classifica para uma Libertadores e que não passa da fase de grupos, e um Flamengo que está disputando títulos. Acabou. Né? Quais as condições de um Botafogo, um Vasco de ganhar um campeonato estadual? São mínimas. Ganhar um campeonato nacional são praticamente impossíveis. E por incrível que pareça, foi o que eu comentei na aula passada, o que aconteceu com o Cruzeiro. Ninguém poderia imaginar que o time do Cruzeiro hoje, que era um dos melhores times do Brasil, sem sombra de dúvidas, eu tenho dúvidas se vai conseguir ganhar campeonato estadual agora. Né? E acabou. Né? Se não acontecer um milagre de um sheik vir aí e colocar 1 bilhão, que é uma coisa irrisória, isso não existe no futebol, quer dizer, existe, mas não com um time que deve 1 bilhão, acabou, o Cruzeiro acabou. Então, assim, o que nós estamos observando, né, são fenômenos de oligopólios de mercado, né? E aí a gente vai ter o quê? 1, 2, 3 times no Brasil que vai ganhar tudo, né? E que é uma coisa que demorou a chegar no Brasil, mas está chegando, né? E o mercado é assim. Então, você está dizendo isso, Christopher, o mercado é assim. Então, a concorrência, ela é fundamental para controlar a oferta. Quando a gente não tem concorrência, o que nós temos? Uma oferta que não é influenciada. Ela não é influenciada pela concorrência. Então, muitas vezes, quem determina a oferta? A própria empresa é que vai interferir na demanda. Isso vai impactar no preço dos produtos ou serviços. Né? Então, esse é um problema seríssimo. E que a gente discute muito pouco. Ninguém vai ficar discutindo, a gente tem poucas empresas no setor automobilístico, a gente tem poucas empresas que controlam o setor das petrolíferas, isso é em escala mundial, tá? Não estou falando nem do Brasil, escala mundial. A gente tem poucas empresas no ramo da construção, o mercado é oligopólio. Né? E é muito difícil as pessoas entrarem nesse mercado. Então, assim, esse é um problema sério do nosso sistema capitalista de concorrência e tudo mais, né? Lembrando que, geralmente, são essas empresas que estão na política, são essas empresas que financiam os políticos, e são essas empresas que controlam o Estado para que o Estado não desmantele o monopólio criado por elas. Esse é um exemplo interessante. Um fato, vocês podem observar. Até 2014, qual que era a empresa brasileira, as empresas brasileiras que mais financiavam as campanhas políticas? Quem eram essas empresas? De quais setores? São empreiteiras, né? Empreiteiras, que mais? Alguém lembra de mais alguma? 3 setores clássicos: empreiteira, setor financeiro, bancos e setor de bebida. Ambev, por exemplo. 3 empresas que foram as maiores financiadoras das campanhas eleitorais de 2010, 2014 e tudo mais. 2018, o sistema eleitoral mudou o processo de financiamento. Não quer dizer que isso mudou, ela mudou o mecanismo de financiamento. Mas essas empresas foram as que mais colocaram dinheiro nas candidaturas, até 2014. O que essas empresas fazem? Nós temos uma empresa do setor de bebidas, que a gente não precisa nem falar se a Ambev é
oligopólio de mercado, né? Que cerveja que vocês tomem? Fala a cerveja que vocês tomam aí. E a gente pode analisar a quem pertence. É muito difícil vocês tomarem cervejas que não pertencem a grandes empresas. Quase impossível. Exceto se vocês produzirem cerveja na panela de pressão da cozinha de vocês. Aí tudo bem. Mas tirando esse cenário, e que o custo de produção é alto, quem produz cerveja em panela de pressão sabe que é caro, né? Essas cervejas que vocês tomam aí em massa é tudo dessas grandes empresas. Então, assim, essa é uma lógica que mostra como é difícil essa ideia da mão invisível do mercado, né? Num extremo, esse discurso liberal ele é difícil de ser sustentado quando a gente ataca o ponto de vista da concorrência. Mas é claro que um bom liberal vai responder para vocês. Sim, eu concordo, por isso que eu sou contra monopólios. E a gente tem que desfazer todas as formas de monopólio. Aí você tem que me dizer, então, como? Né? Aí o cara vai dizer, deixa eu chegar no poder que eu desfaço os monopólios. É essa disputa que a gente observa das discussões aí na esfera política. Calbino, o que influencia, tipo, que, sei lá, há 30 anos atrás a gente via muito mais bancos, muito mais mercados do que a gente vê hoje? É justamente esse interesse político das grandes empresas que desmantelam a concorrência? Exatamente, Christopher. O que a gente observa? Por exemplo, no mercado brasileiro, até a década de 90% do mercado brasileiro de eletrônicos era nacional. Você iria comprar um eletrônico, no Brasil você comprava um eletrônico internacional. Com a abertura das exportações, que foi uma estratégia, né, criada pelo governo em 94, na figura do Ciro Gomes, é importante sublinhar esse aspecto político, que acaba que o Fernando Henrique ele gozou dos louros do Plano Real, mas quem implantou o Plano Real foi o Ciro Gomes. Ele era o ministro da Economia no Itamar Franco, né? Não estou defendendo o Ciro, tá? Estou sublinhando que esses políticos têm fatos interessantes para sublinhar esses aspectos, né? E não estou dizendo que o que o Ciro fez foi bom, né? Pelo contrário, ele controlou um processo de inflação desmantelando parte da indústria nacional. Então são aspectos interessantes para sublinhar, né? Mas o que acontece? A gente tinha aí um mercado nacional, só que quando a gente abre para o mercado internacional, Cristo, a gente abre para grandes empresas internacionais com grande peso. E esse é um fenômeno da globalização. Com o fenômeno da globalização da década de 90, o que a gente começou a observar no mundo? Grandes empresas que começaram a colocar os seus tentáculos em esfera mundial, e essas grandes empresas, com grandes fôlegos, começaram a ganhar mercados mundiais. Então é um fenômeno mundial isso daí. E é um fenômeno do capitalismo, né? Quem ganha mais, quer ganhar mais, lembrando da nossa primeira aula, né? Os desejos são infinitos, e essas pessoas que estão na política exercem as suas influências. Então essas grandes empresas, o exemplo da bebida, por exemplo, nós temos o quê? A AB InBev e a Coca-Cola. Elas dominam o quê? Mais de 70%, 80% do mercado de bebidas do mundo. É uma coisa bizarra quando a gente imagina em termos de fatia de mercado. A gente vai ter uma aula sobre tipos de mercado, né? Se vocês forem num supermercado hoje, qualquer mercadinho que vocês forem, vocês vão observar que 90% dos produtos de um mercadinho estão na mão de 9, 10 empresas mundiais. Nós temos 10 empresas mundiais que dominam 90% do que a gente compra no mercado. Que é um exemplo de uma empresa monstruosa em termos mundial, a PepsiCo, aqui de Sete Lagoas, que não é de Sete Lagoas, domina trocentas cadeias produtivas, que é um outro exemplo de empresa que são oligopólios de mercado, a Unilever, por exemplo. A Johnson, né, que faz parte desse pacote, produz tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, essas empresas, estou pegando alguns exemplos, a P&G também, essas empresas estão entre as 10 empresas do mundo que dominam 90% da mercadoria de um supermercado. Quer maior oligopólio de mercado que isso? Por isso que quando a gente cai nesse discurso, aí há uma discussão de ordem política. Quando a gente cai no discurso de meritocracia, a gente vê que esse discurso de meritocracia, infelizmente, eu digo infelizmente, né? Ele é muito frágil. Porque, teoricamente, todo mundo pode chegar lá. Teoricamente. Ninguém proíbe alguém aqui de produzir algo e vender. Quer dizer, tem produtos que é proibido, que vocês não podem produzir e vender, né? Você precisa de licença, e com licença você não consegue produzir porque você barra na licença. Mas assim,
teoricamente, todo mundo pode chegar lá. Mas como é que você vai chegar lá competindo com uma empresa que possui e cria barreiras de mercados para você chegar lá, né? Então, é muito frágil esse discurso da meritocracia, quando a gente começa a analisar um pouco mais profundamente. E aí a gente começa a ver que esse sistema nosso ele é brutalmente desigual e que é muito difícil você ficar rico, né? Considerando as regras legais do processo, né? Então, sim, são questões estruturais ali, e que a gente começa a ver que às vezes a gente compra muito esses discursos de meritocracia, acredite nos seus sonhos, você pode, você chega lá. Que é o que a gente está conversando aqui no curso, né? Trazendo essas problematizações aí. Alguma questão sobre esse ponto? Tá tranquilo, Calbino. Beleza? Esse conteúdo de custo de produção, tecnologia, eu vou até rever na aula que vem. Mas eu vou trazer os últimos 2 exemplos, 2 perguntas aqui. De um modo geral, quando o custo de produção ele é favorável, há uma tendência do aumento da oferta, né? Porque o produtor vai reduzir o custo dele, ele vai produzir mais, vai vender mais. Mas eu pergunto para vocês, a gente observa aqui no Brasil, de um modo geral, quando há um benefício de custo de produção, isso muitas vezes é convertido em aumento de oferta e aumento de emprego? O que vocês acham? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Tá. Vocês lembram que no governo da Dilma, a Dilma manteve uma política de redução do IPI, que era um imposto, né, sobre o setor automobilístico. Hoje a gente tem o quê? Se eu não me engano, 27 setores, desde esse período da Dilma até hoje, que recebe o que a gente chama de isenções fiscais. E que o pessoal de esquerda gosta de falar, bolsa empresário, né? O que é isso, isenções fiscais? São tributos que regem sobre determinadas empresas, mas que o governo opta por não tributá-las para reduzir o custo de produção. A pergunta é: quando a Dilma, por exemplo, incentivou, né, a redução do IPI para o setor automobilístico, o que a gente observou? A gente observou que os preços dos carros diminuíram. Correto ou não? Sim, Diminuiu substancialmente o preço dos mesmo. carros, dos eletrônicos e tudo mais. Por quê? Reduziu-se o custo de produção. O que aconteceu com a oferta? Se reduziu o custo de produção, o empresário ficou mais estimulado em produzir mais ou não? Ficou. A Ficou. oferta aumentou. A oferta aumentou. E o que aconteceu com os carros que a gente começou a ver no mercado? Começamos a ter mais carros a preços mais baratos. Correto ou não? Sim. Isso foi isso que aconteceu em 2012, 2013, né? 2014. Beleza. Isso representa que a lei da oferta procedeu. Reduzimos o custo de produção, aumentamos a oferta. Uma variável que interferiu na oferta. O custo de produção reduziu, o empresariado ficou empolgado, começou a produzir mais carro. Ao mesmo tempo, isso foi bom para o consumidor. O que aconteceu com o consumidor? Conseguiu comprar carros mais baratos. Lembrando que quando o preço do carro diminui, o que acontece com a demanda do carro? Ela aumenta. Aumenta. E as pessoas começaram a consumir mais carros, tá? Beleza. Isso gerou mais emprego no empresariado? O empresariado começou. Veja bem, a lei da oferta procedeu. Reduzimos o custo de produção, consequentemente, a oferta do produto aumentou. Porém, isso gerou mais empregos? Os empresariados contrataram mais pessoas e geraram mais emprego para a economia? E aí, gerou ou não?
Daniel, você pode repetir a pergunta de novo, por favor? A pergunta é, essa política de redução de custos que aumentou a oferta e aumentou a demanda, gerou mais emprego para a economia? Acho que gerou, porque a procura aumentou, produziu mais carro, teve que acelerar a produção. Exatamente. A curto prazo, isso gerou um aumento do emprego. A curto prazo, a gente viu que a Fiat mesmo no Brasil aqui, dizem que a Fiat até sustentava, tinha a Fiat Mundo, né? Principalmente até 2012, 13, até 2014. Só que chegou um momento que o empresariado viu o seguinte, pera lá, tá vindo uma crise mundial, né? As coisas não estão cheirando bem aqui no Brasil. O que o empresariado fez? Ele pegou esse imposto, essa redução de imposto, não inverteu na oferta, não inverteu na contratação de empresariado, de funcionários, e colocou parte desse dinheiro onde? No mercado financeiro, que estava rendendo taxa de juros altíssimas. O que acontece? O que aconteceu com a economia? O Brasil teve um aumento do déficit econômico, do déficit público, né, número 1. Número 2, não gerou empregos. Número 3, a economia entrou no processo de recessão a partir de 2014, que vocês viram. Então, o que acontece? Nem sempre, quando se tem uma redução de custo, essa redução de custo vem acompanhada da geração de empregos. Porque muitas vezes há uma redução de custo, mas o empresariado não converte isso no preço do produto. Porque o empresariado aumenta a margem de lucro dele, mas não precisa diminuir o preço, ou então diminui a um tal ponto que não precisa aumentar o custo de contratação de funcionário. O que nós estamos dizendo? Que nem sempre o empresariado é bonzinho e está preocupado com um discurso patriota de nação. Ele capitaliza em cima da redução de custos, né? Um outro exemplo, por que nós temos muitas empresas migrando para os países orientais? Porque o custo de produção é menor. E você acha que esse empresariado está preocupado com as condições de trabalho desse funcionário lá da China, porque eles são comunistas e tudo mais? E muitas dessas empresas são americanas, né? Então são fatores interessantes para mostrar que nem sempre, quando há um incentivo pela oferta, o empresariado tem esse senso de classe social, de pátria. Ele coloca muitas vezes o dinheiro no bolso e não converte na economia. O caso do IPI foi muito isso. Teve uma política de incentivo que no começo foi atrelado pela contratação de funcionários, mas que a partir de 2013 e 2014 isso parou. E gerou o quê? E gerou um processo em que o governo subsidiava essas empresas e que essas empresas não convertiam isso em preços de produtos necessariamente mais baratos, né? Então são alguns fatos que ilustram que o custo de produção, ele de fato interfere, mas nem sempre isso vem acompanhado de geração de emprego. A gente pode até trazer uma crítica a um setor mecanizado. Por exemplo, uma agricultura que é automaticamente automatizada, né? Quando ela tem subsídios, isso não necessariamente gera emprego. Porque o processo ele é mecanizado. Ele gera o quê? Um produto mais competitivo no mercado. Aí, claro, que alguém do agronegócio vai dizer, não, jamais, isso gera emprego, porque a gente é responsável aí o quê? Por 20% do PIB, 20 e poucos por cento do PIB, a gente interfere indiretamente na cadeia produtiva. Claro que ele vai dizer que gera emprego. Então, assim, porque isso é uma bandeira política. Mas a gente observa que há esses conflitos, até onde determinadas tributações geram emprego para determinados setores, ou até onde isso aumenta a margem de lucro do empresário que não converte em oferta. Essa é uma questão que eu trago aí para a gente refletir. Até onde o empresariado tem um senso de pátria de nação? Até onde ele está preocupado com os reflexos que isso pode gerar para a economia? Geralmente eles falam que são muito preocupados com a nação e que, pô, adoram o país, mas sabe-se lá até onde isso é verdade, né? O mais interessante que eu gosto de brincar com alguns amigos é dizer o seguinte, olha, se a Apple, que é o cartão de visitas americanos, não produz celular nos Estados Unidos, e que é o país que mais vende a ideia de nação, identidade do que os Estados Unidos, imagina o empresariado brasileiro, então.
E nós estamos falando da Apple, que é considerada uma das empresas de maior valor do mercado do mundo, e que a produção dos celulares é feita na China, poxa. Me explique esse senso de nação americano, por gentileza. O sensato, do ponto de vista da nação, seria produzir um celular gerando emprego na própria nação. Ou eu estou enganado sobre o senso de nação? Então eu quero que vocês me expliquem aí sobre o que é ser nacionalista, não? Tem explicação, não. Essas são algumas contradições bastante interessantes. Mereceria uma discussão, se vocês quiserem, não agora, por questão de tempo, mas futuramente, se vocês quiserem, a gente pode discutir o quão frágil é esse conceito de nação, o quão frágil é esse conceito de identidade, de pátria. Na sociologia, isso é considerado uma invenção da tradição. É muito interessante esse termo, invenção da tradição. Porque a gente inventa uma tradição que não existia. E a gente tenta criar uma tradição dizendo que é uma continuidade com o passado. O que é uma tradição? É uma coisa que a gente diz, olha, a minha bisavó fazia dessa forma, minha avó faz dessa forma, minha mãe faz, eu faço. Isso é uma tradição, correto? Correto, né? Só que quando a gente começa a ver que nesse processo, talvez a história não é bem assim, a minha bisavó nunca fez essa porra, né? Perdoa a expressão, a minha avó fazia de um jeito diferente, a minha mãe fazia mal, e eu aprendi a fazer com uma receita da internet, e para vender mais, eu falo que quem fazia era a minha bisavó. Isso é um exemplo de invenção da tradição. Veja bem, tradição seria se a minha avó fazia, se a minha bisavó fazia, se a minha mãe fazia, se eu faço do mesmo jeitinho, com a mesma receita. Ok, tradição. Só que na maioria das vezes, gente, quando a gente trata de nação, de identidade, o que a gente observa? Não há uma continuidade linear nesse processo. Alguém lá atrás disse que fez, mas não fez porra nenhuma. Alguém lá atrás inventou esse processo, criando mecanismos para dizer que aquilo existe uma continuidade com o passado. Vamos pegar um exemplo muito simples de como que esse senso de nacionalidade ele é frágil. Vamos pegar, por exemplo, um espanhol. Perdoe o exemplo, né? Mas um espanhol. O que o espanhol vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos uma nação. Nós somos uma nação e nós temos uma tradição com o passado. Essa tradição com o passado vem lá desde os burgos, né? E nós somos, olha, se você for ver, o espanhol ele é mais ou menos parecido, ele é branco, ele tem uma cor de cabelo escuro, o espanhol mais ou menos, ele tem um olho negro, então você vê que nós somos uma nação. E por isso que a gente não gosta muito quando começa a vir aí, nesse processo de fluxo migratório, pessoas aí de estados de guerra e que começam a romper com a nossa tradição. Só que aí você pode questionar esse espanhol, mas vem cá, sempre foi assim? Quando você está falando desde o processo lá, sei lá, dos burgos, né? Como é que funcionava aquele processo? A população era assim ou o burgo surgiu de um processo migratório de várias outras nações que começaram a se juntar e que surgiu um povo mestiço e que esse povo mestiço é branco de olho preto e que esse processo, por um curto período da história, manteve essa linearidade com várias ressalvas? É a mesma coisa de eu dizer que a receita que eu criei, ela é verdadeira a partir do momento em que eu peguei na internet. E aí eu desconsidero toda a descontinuidade linear com a minha bisavó que fazia de forma diferente. Eu estou pegando um exemplo, acabou que eu falei que não ia falar, já falei, né? Como é frágil esses conceitos de nacionalidade. Como esses conceitos, eles são recortes no período histórico. Se a gente considerar, olha, a partir de ontem para hoje a tradição, beleza, aí tudo bem. Mas se a gente buscar um período linear para delimitar o que é tradição, a gente começa a observar que esses conceitos de raça pura, que foi um discurso usado pelo nazismo, a própria Itália, né, com Mussolini, que quis resgatar o conceito de Roma, são invenções. São recortes utilizados para forçar uma continuidade com um passado que não é linear, né? E aí esse senso de patriotismo também, poxa, o que é os Estados Unidos se não uma nação colônia de irlandeses, ingleses, que vieram para os países, somados aí também, obviamente, hispânicos e tudo mais. O que é um americano se não uma miscelânea de outros povos?
e que ficam putos quando os mexicanos querem invadir o país, né? Ou pedir um processo migratório. Olha, eu estou proibindo você de entrar no meu país, esquecendo que eu venho de estrangeiros, né? O grande feriado americano, que é um feriado de ação de graças, né? E que busca criar um mito de união da nação, nada mais é do que esquecer que, se fosse para alguém dizer quem é americano, eles deveriam dizer para as tribos indígenas que estavam lá na parte do oeste. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a ver que esses discursos de nação, né, supremacia branca americana, ela desconsidera um fator histórico. Claro que você não vai resgatar, porque se você resgatar os fatores históricos, esses discursos são frágeis. Alguém discorda aí dos pontos que eu estou trazendo, por gentileza? É importante, senão aqui vira uma catequese, né, pessoal? Calbino, eu tô acompanhando e tô mastigando isso aí que você tá falando. Então, esses são pontos, né, para se questionar Claro. esses fatores de conceito. E claro que isso gera brigas, né? Por exemplo, a gente poderia inclusive discutir o conceito de família também, né? Que é um conceito que a gente busca como uma tradição, só que a gente tem que recortar. Qual período da história que a gente está dizendo que a família é uma tradição, né? Porque se a gente começar a tentar resgatar o conceito de tradição, se a gente não fizer um recorte, a gente vai dizer que o conceito de família é uma invenção também, né? Porque se a gente olhar para trás na história, o modelo de família que a gente tem hoje não existia antes. Esse modelo papai, mamãe, igual o meu filho que pediu para eu limpar o cocô dele, né? Que ele fez no pinico ali, não existia antes. Não era esse modo de gestão da família, né? A minha mulher, por exemplo, tem uma empresa que eu comentei com vocês de roupa amamentação, né? Isso na Idade Média, no modelo clássico da família, quem que amamentava um bebê? As amas, né? Não é nem a mãe. As amas, e eram chamadas de amas de leite. Imagina que coisa bizarra no modelo tradicional de família hoje, se você disser para uma mãe do século XXI que ela não vai amamentar o filho dela. Que é o exemplo, que é o cartão de visitas mais simbólicos, né? Do que a maternidade, a mãe amamentando o filho. Vai dizer, não é você que vai amamentar teu filho. Quem vai amamentar teu filho é uma ama de leite. Você vai contratar uma empregada para amamentar teu filho. Fale isso hoje. Provavelmente vai ter ali defensores da família que vai pedir ali o quê? Talvez até a tutela do teu filho. Mas isso do ponto de vista histórico era assim que acontecia, né? Um outro exemplo bastante complicado quando a gente fala de família, né? Eu tenho um filho. Hoje eu compreendo que se eu perder o meu filho antes de eu morrer, talvez eu viva um luto que eu não consiga superar. E é o que acontece, quem conhece histórias dessa forma, né? Porque o amor que a gente tem por um filho hoje é um amor basicamente incondicional, né? Claro que eu sei que tem casos e casos, tem casos de depressão, tem casos de psicopatia que não existe esse tipo de amor, né? Mas no senso comum, esse é um exemplo, né? Só que isso não acontecia na Idade Média. Na Idade Média, um pai tinha 12, 13, 14, 15 filhos. Esse conceito de amor que nós temos ao filho hoje não era o mesmo naquela época. Lembrando que, na Idade Média, eu estou falando até 1750 como exemplo histórico, uma criança, a chance de uma criança chegar a 7 anos de idade era de 50%. 50%. O que eu quero dizer é que, se você tivesse 7 filhos, provavelmente 3 filhos de vocês morreriam até os 7 anos de idade. Do ponto de vista biológico, se é que eu posso trazer uma análise biológica, existe a possibilidade de 2 crias, né, com as suas proles, viverem lutos eternos, sabendo que os seus filhos vão morrer, 50% dos seus filhos vão morrer até 7 anos de idade? Dá para eu viver um estilo de amor incondicional aos meus filhos, no modelo de sociedade dessa forma? É muito mais difícil. Então, por exemplo, há historiadores que mostram, por exemplo, Montaigne, o filósofo francês Montaigne, numa das cartas dele, ele diz o seguinte: olha, eu tive 15 filhos, alguns morreram, nem me lembro.
Você imagina alguém falar isso hoje? Né? Você imagina alguém falar um negócio desse hoje? O que era uma coisa muito comum num período do auge do cristianismo em que o núcleo da família não era questionado. Né? Então, assim, essas questões da família, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, e eu digo para vocês aí, quem vem de uma vertente ultraconservadora e está me ouvindo agora, pode ficar tranquilo, eu sigo o núcleo convencional, vivo um casamento monogâmico, tenho um filhinho, né, vou a celebrações religiosas, enfim, eu sou o protótipo da família tradicional. Mas o fato de eu ser o protótipo da família tradicional não quer dizer que a gente não pode refletir sobre esse protótipo, né? Então são questões interessantes a se debater até onde esse modelo de família é uma coisa nata da natureza humana, de uma essência divina, ou até onde esse modelo é um modelo que foi se construindo ao longo da história. E eu não estou dizendo que ele é bom ou ruim, tá? Eu não estou entrando nesse juízo de valor. Estou apenas trazendo essa reflexão, que quando a gente analisa o núcleo da família, a gente tem que analisar até onde essa estrutura ela é uma essência ou ela também é uma forma de invenção da tradição. É, uma bela de uma viajada, né? Isso tudo porque nós estávamos discutindo oferta e empresariado. E aí caímos na questão de pátria e nação. Pessoal, para uma sexta-feira... Dá pra ir longe nessa aula mesmo, hein? Uma sexta... Eu falei, aula passada, acho que a economia é muito ligada à filosofia também, né? E isso é uma coisa boa, não tô achando ruim, mas tem que mastigar bastante coisa ainda. O esforço nosso, o meu esforço aqui é só trazer algumas provocações para reflexão de vocês, né? E o esforço... Viu, Calvino? Parabéns. E o esforço, na verdade, é que vocês não aceitem o que eu estou dizendo. E eu acho que a metáfora que você trouxe, Cristo, ela é muito rica. O processo de mastigar não quer dizer que você vai engolir. E eu acho que isso é muito simbólico. Então, o exercício aqui nessas aulas é esse processo eu diria que é quase de ruminar, com o direito de vomitar e escolher se vocês vão comer ou não depois o vômito, tá certo? Porque eu acho que o processo é esse aqui. Senão vira uma catequese. Né? Claro que eu tenho volto a dizer, como eu sempre digo nas minhas aulas, eu tenho as minhas paixões, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas influências, eu tenho tudo isso, eu sou humano, né? Mas assim, o que eu tento, e ainda acredito que eu erro muito, é trazer reflexões para que vocês tenham esse esforço, inclusive de divergir. Mas, claro, que, se possível, amplie o leque de referências, né? E que não fiquem muitas vezes presos ao que a gente vê na mídia e nem ao que a gente vê nas redes sociais. Né? Então, assim, é o esforço de comungar de outras fontes para ampliar o leque, né? Porque estamos em momentos, sempre foi assim na história da humanidade, de disputas de ideias, né? E agora, com os recursos tecnológicos, está muito mais fácil propagar notícias, inclusive, infelizmente, notícias que são estrategicamente elaboradas para serem falsas. Acho que esse é um fenômeno pior do que a gente pode imaginar. E que pode ser um outro tema de aula, tá? A gente não precisa trazer isso agora, que o nosso tempo para uma sexta-feira de carnaval, né? Eu acho que ninguém vai pegar um bloquinho aí, já tá bom, né? Por hoje, né, pessoal? Hoje rendeu bastante mesmo, Calbino. Eu não vi aqui. Alguém fez algum comentário aqui, perdão? Beleza, né? Beleza. Pessoal, então é isso aí. Vou disponibilizar para a turma, então, a nossa aula de hoje. Vocês fiquem livres aí também para fazer comentários lá na perguntas e respostas. E a gente fecha hoje, então, a nossa atividade lá de pergunta e resposta da unidade 2 aí. Nos encontramos semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar. E se vocês tiverem alguma sugestão aí metodológica da disciplina, fiquem livres, tá? Porque é a primeira vez que eu estou ofertando essa disciplina nessa modalidade, né? Então, se vocês tiverem alguma outra sugestão da aula aí, até para vocês participarem mais, aí vocês fiquem livres aí, estou aberto aí a todas as alternativas para que aumente as possibilidades aí de reflexão. Beleza? Ok, muito obrigado. Valeu, Daniel, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, gente. Vou parar a gravação aqui, então.